Oi, turma. Aqui é a professora Simone. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa aula materno-infantil 1. Vamos para mais uma gravação de mais um capítulo. Hoje nós vamos falar, de algumas das patologias, de algumas intercorrências na gestação. E vamos começar com HIV, infecção por HIV. De acordo com dados e estudos sentinelas, a infecção por HIV tem prevalência em gestantes de 0,6%. O diagnóstico durante a gestação ou ainda no momento do trabalho do parto, com instituição de medidas apropriadas, pode reduzir significativamente a transmissão vertical da mãe para o filho. Ou seja, quando a gestante faz o acompanhamento do pré-natal direitinho, normalmente vai ser solicitado esse exame na primeira consulta e por volta da 30ª consulta ele é repetido. Se foi detectado, ele já vai encaminhar para o acompanhamento de alto risco, ela vai ter todo um cuidado, toda uma orientação, vai ser medicada e vai ter esse acompanhamento para evitar essa infecção, transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê. Aí as condutas diante do diagnóstico de infecção por HIV na gestação. Prestar suporte psicológico necessário, informar sobre o uso da terapia antirretroviral e a necessidade de acompanhamento médico especializado durante toda a gestação. Na impossibilidade de referência imediata para o serviço especializado, o profissional deverá solicitar a avaliação da carga viral e dos níveis de TCD4 positivo, instituir zidovudina AZT oral e se a gestante estiver após a 14ª semana e assintomática, encaminhando em caráter prioritário para o profissional que assista portadores do HIV. Então, se ela não apresenta ainda complicações pelo HIV, pode ter esse tempo, mas assim que possível, ela tem que ser encaminhada, porque ela entra naquele grupo, que não dá para ser acompanhado na atenção primária, embora mesmo ela sendo encaminhada para o atendimento especializado, igual qualquer outro encaminhamento, ela não deixa de pertencer à unidade básica, ela continua sendo responsabilidade da atenção primária, mesmo ela sendo encaminhada. A informar sobre os riscos da transmissão vertical pela amamentação, orientando sobre como alimentar o bebê com fórmula infantil, A gente deve explicar também que essa fórmula, ela tem o direito de receber essa fórmula gratuitamente e ensinar como vai administrar as medidas, orientar direitinho. Informar também sobre a contraindicação do aleitamento cruzado, a amamentação por outra mulher, que antigamente se falava das mães de leite, quando uma mãe tinha muito leite, aí levava o bebê da vizinha para amamentar, quando a pessoa não podia. Então, hoje é totalmente contraindicado essa prática, então a gente deve orientar isso também no pré-natal. Não só para as mulheres, portadoras de HIV, mas isso deve ser uma orientação geral para que ninguém faça, esse aleitamento cruzado, que é levar para outras mães estarem alimentando os bebês. Discutir a necessidade da testagem do parceiro e do uso de preservativo masculino ou feminino nas relações sexuais. Mesmo a gestante tendo esse acompanhamento, o parceiro também tem que estar ali junto e a gente orienta sempre o uso do preservativo durante toda a gestação. Informar sobre a necessidade de acompanhamento periódico da criança em serviço especializado de pediatria para crianças expostas ao HIV e oferecer informações sobre onde poderá ser feito este acompanhamento. Continuar o acompanhamento da gestante encaminhada com atenção para adesão
as recomendações, prescrições. Segmento das infecções sexualmente transmissíveis após a gestação. Sífilis. A mulher tratada em decorrência de sífilis durante a gestação ou no momento do parto deverá ser acompanhada com VDRL no pós-parto, em intervalos trimestrais. A negativação do teste indica alta ambulatorial, o que geralmente acontece no primeiro ano. A elevação dos títulos em 2 diluições pode indicar reinfecção, parceiro não tratado ou novo parceiro, neurosífilis ou manifestações tardias por tratamento inadequado, indicando reavaliação clínico-laboratorial completa. Ou seja, ela pode ter trocado de parceiro nesse tempo, o parceiro pode não ter sido tratado, o parceiro pode ter reinfectado e passado de novo essa infecção, ou pode não ter feito o tratamento corretamente, seguir o tratamento corretamente. Aí a gente tem que lembrar sempre na hora de explicar lá de como vai ser feito o tratamento, as doses a ser tomadas, a gente tem que ser muito enfático ao dar essas explicações mesmo para evitar que faça esse tratamento errado. E orientar também que uma vez tratado não significa que está imune, que pode, se ela trocar de parceiro, se o parceiro também tiver outras relações e infectar, ele pode reinfectá-lo, então tem que ter todo esse cuidado, Não significa que uma vez tratado que criou imunidade. Condiloma culminado. Mulheres com condiloma durante a gravidez devem ser acompanhadas com realização da citologia oncótica. Portadora de lesões tratadas durante a gravidez terá seguimento regular para manutenção do tratamento se necessário. O parceiro deverá ser avaliado para possível tratamento conjunto. Então, toda doença sexualmente transmissível, o parceiro tem que ser avaliado junto também, e no condiloma não é diferente. Outras DSTs. Casos diagnosticados e tratados durante a gestação devem ser reavaliados no puerpério para verificar a necessidade de retratamento. Em casos de recorrências frequentes, parceiros devem ser avaliados quanto à necessidade de tratamento concomitante, exceto para tricomoníase, em que o parceiro sempre deve ser tratado. HIV/AIDS. As mulheres identificadas como portadoras assintomáticas do HIV no período pré-concepcional, durante a gestação ou no parto, puerpério imediato, seguirão a rotina de consultas na unidade básica de saúde, em conjunto com o serviço de referência para portadoras do HIV, de acordo com a frequência determinada pelo profissional de saúde assistente, Lembramos que a amamentação está contraindicada. Já foi citado anteriormente o que tem como proceder com a questão da amamentação. Trabalho de parto prematuro. Conceitua-se gravidez pré-termo aquela cuja idade gestacional encontra-se entre 22 ou 154 dias e 37 ou 259 dias, semanas, para diagnóstico de trabalho de parto prematuro. Deve-se considerar a contratilidade uterina, as modificações cervicais. É importante lembrar que existem contrações uterinas durante a gestação, denominada de Braxton Hicks, que são diferentes daquelas do trabalho de parto pela ausência de ritmo e regularidade. Então, para ser considerado como trabalho de parto, ela tem que ser, tem que ter um ritmo, a contratilidade, às vezes também vai ter a abertura lá do colo do útero, a modificação do colo do útero. O trabalho de parto é definido pela presença de 2 a 3 contrações uterinas a cada 10 minutos, com ritmo e frequência regular. Podem ser acompanhados de modificações cervicais, caracterizadas pela dilatação maior ou igual a 2 centímetros e o esvaziamento maior que 50%. Então, é diferente, essas contrações para o trabalho de parto. Ele tem que ter um ritmo
e tem que ter uma frequência irregular. Condutas. Na presença de contrações uterinas rítmicas irregulares, porém sem modificação cervical, caracteriza-se o falso trabalho de parto prematuro. Esses casos costumam evoluir bem, apenas com o repouso, principalmente se identificada e tratada a causa de base. Na eventualidade de as contrações persistirem, há necessidade de uso de tocolíticos e, portanto, a mulher deverá ser encaminhada para o hospital de referência. Lembrando, né, mesmo se tiver essas contrações rítmicas regulares sem modificação cervical, não quer dizer que não tenha que procurar atendimento, tá? Ela tem que procurar, porque é um falso trabalho de parto, né, que dá para ser... dá para evoluir bem aí com repouso, e se precisar né, de ser medicada, de ser encaminhada para um hospital de referência, mas não pode ficar em casa aguardando. Então tem que encaminhar de qualquer maneira, né, tem que procurar atendimento, né, só para frisar, porque às vezes não teve modificação, tá tudo bem ficar em casa? Não, tem que procurar o atendimento. Na presença de trabalho de parto prematuro com colo modificado, encaminhar a mulher para o hospital de referência. O trabalho de parto prematuro constitui situação de risco gestacional. Deve, portanto, ser encaminhado para o centro de referência. É importante lembrar para o profissional que faz o acompanhamento pré-natal que a história de prematuridade anterior é fator de risco que isoladamente tem a maior capacidade em prever prematuridade na gestação atual. Ou seja, mulheres que já têm, né, um antecedente, que já têm outros filhos, teve outra gestação, já tem isso como um fator de risco. E se é a primeira gestação, a gente avalia né, o histórico familiar, mas normalmente aí para ter esse fator de risco eminente já são mulheres que tiveram em gestações anteriores. O trabalho de parto prematuro frequentemente é relacionado a infecções urinárias e vaginais, principalmente a vaginose bacteriana. Por isso, nessas situações, estaria recomendado o rastreamento diagnóstico. Para a vaginose bacteriana, pode ser feita a abordagem sindrômica ou a realização do exame de bacterioscopia da secreção vaginal, onde estiver disponível. Na suspeita de infecção urinária, solicitar a urina tipo 1 e urocultura. Lembrando aí que na questão, né, solicita aí lá na infecção urinária, né, só voltando aqui, solicita esse exame e ela já é medicada imediatamente, porque não pode ficar perdendo tempo, né, uma vez que a urocultura, ela vai demorar para sair o resultado, e não pode ficar esperando. Então, normalmente o médico já entra com antibiótico, depois ele avalia o resultado, mas a conduta imediatamente já é medicar. Gestação prolongada. Conceitua-se gestação prolongada, também referida como pós-datismo, aquela cuja idade gestacional encontra-se entre 40 e 42 semanas. Gravidez pós-termo é aquela que ultrapassa 42 semanas. A função placentária atinge sua plenitude em torno da 36ª semana, declinando-se a partir de então. A placenta senil apresenta calcificações e outras alterações que são responsáveis pela diminuição do aporte nutricional e de oxigênio ao feto, associando-se dessa maneira com o aumento da mortalidade perinatal. Então, quando passa, que a gente orienta, né, e a gente sempre escuta aí os médicos, os profissionais, né, no geral, falando que normalmente para nascer 39, 40 semanas, para não ficar esperando muito, né, porque tem essa questão aí
da placenta, ela começa a envelhecer. E quando ela começa a ter essas calcificações, vai dificultando a passagem de oxigênio, de nutriente para o bebê. E quando fala aí do aumento da morbidade, mortalidade, é porque se começa a não ter não passar nutriente direito, não passar oxigênio, não ter esse transporte aí da mãe para o feto, então ele já começa a diminuir, né, de receber esses nutrientes e provavelmente colocando em risco. Então, por isso que a gente não orienta que passe essa gestação prolongada e que fique, pode ter complicação. Embora, né, a gente vai ver aí que tem os exames a serem feitos para detectar. A incidência de pós-datismo é em torno de 5%. O diagnóstico de certeza somente pode ser feito com o estabelecimento precoce da idade gestacional, que pode estar falseando na presença de irregularidades menstruais, uso de anticoncepcionais hormonais, lactação e etc. Nessas situações, o exame ultrassonográfico precoce é o recurso eficaz no correto estabelecimento da idade gestacional. Ou seja, para saber também, né, essa questão da idade gestacional, para ter uma data certinha, a mulher tem que tá muito certinho ali. E pode ocorrer, a mulher engravidou amamentando, por exemplo, ela não estava na irregularidade menstrual, ela não vai ter certeza da data. E o ultrassom sendo feito na data certinha, dá para prever, né? Pelo menos o primeiro ultrassom sendo feito certinho, dá para saber essa idade correta. Porque para estabelecer isso em semanas, tem que ser muito certinho também, né? Para a gente saber, tá com 40 semanas ou 41 semanas, mas será que a data lá da última menstruação, o dia correto que ela engravidou, tá certinho? Então, para saber isso, se a mulher tem um ciclo regular, se ela estava planejando engravidar, se ela sabe, tá tudo certinho, bateu com a data do ultrassom, tudo ok. Aí a conduta. O controle da gestante nessa situação visa identificar a eventualidade de hipóxia consequente à insuficiência placentária. Dessa forma, os cuidados dirigem-se ao controle das condições de vitalidade fetal. Essa pode ser avaliada na unidade básica de saúde pelo registro materno da movimentação fetal e pela normalidade na evolução do pré-natal. Então, tá tudo normal no pré-natal, fez o exame tudo certinho, em questão de semanas, né? E para ver aí movimento fetal, né? Se o feto está movimentando, está tudo certinho com a gestação. Varizes e tromboembolismo. As varizes manifestam-se ou agravam-se na gestação por fatores hereditários, pela congestão pélvica, pela compressão mecânica do útero gravídico e por alterações hormonais. São mais frequentes nos membros inferiores, sobretudo no direito, mas podem aparecer também na vulva. Nessa localização, habitualmente desaparecem após o parto. Tem essa compressão, normalmente mais propenso, né, do lado direito, vai ter essa compressão, pode aparecer na vulva, essa da vulva normalmente, na maioria dos casos, vai desaparecer depois do parto, e nos membros inferiores, algumas costumam dar uma melhorada, outros continuam, né, depende da gravidade ali. Normalmente é uma questão hereditária, já são mulheres que têm uma tendência ou que apresentam varizes antes de engravidar, ou filhas, né, de mães que têm varizes, que teve varizes na gestação. E vai acontecer mesmo devido a esse, porque na gravidez, né, com aumento do peso, dificuldade no retorno venoso, compressão pélvica, então tudo isso agrava e contribui para o aparecimento.
A oclusão total ou parcial de uma veia por um trombo com reação inflamatória primária ou secundária de sua parede caracteriza por o tromboembolismo, sendo mais comum nos membros inferiores e como consequência de varizes, da imobilização prolongada no leito, da obesidade ou compressão da musculatura da panturrilha. Pode existir antecedentes de trombose. A suspeita diagnóstica é feita por meio da história clínica de dor na panturrilha ou na coxa, aumento da temperatura local, edema, dificuldade de deambulação ou a dorsoflexão no pé, sinal de Holmes. Na suspeita dessa condição, a mulher deve ser encaminhada ao centro de referência para confirmação do diagnóstico e tratamento. Não significa que toda gestante vai ter, tá? Questão das varizes, né? O aumento das varizes. Normalmente, para quem já tem um fator hereditário, já teve casos em gestações anteriores, já tem varizes, está muito também relacionada ao ganho de peso, a compressão ali pode aparecer. A questão do trombo já não é tão frequente, e não é só na gestação. Aí as condições especiais, gestação múltipla. Gravidez que ocorre com presença de 2 ou mais fatores relacionam-se com maioridade materna, raça negra, multiparidade, história familiar pelo lado materno, frequência maior das relações sexuais, técnicas de indução da ovulação ou de fertilização assistida. Gravidez que ocorre com presença de 2 ou mais fetos aí, que são as gestações gemelares, que a gente chama, maioridade materna. Então, mulheres mais velhas têm mais essa propensão a ter, até pela questão das técnicas de fertilização, isso tem esse aumento. Raça negra também tem essa maior probabilidade. Multiparidade, né? Mulheres com mais filhos, história familiar pelo lado materno, principalmente, né? Frequência maior das relações sexuais, que ela pode ovular, frequência maior das relações sexuais que ela pode ter, ela ovular mais de uma vez e acontecer. E a questão da maioridade aí, mulheres mais velhas também pode ter, quando começa a ter essa meio que descompensação, né, hormonal, ela pode ovular 2 vezes, quando começa essa irregularidade, e pode acontecer dela ter esse encontro aí 2 vezes e ter essa gravidez gemelar. Aí a técnica de indução da ovulação, a gente sempre escuta aí que nessas técnicas, às vezes vão tentando e quando dá certo acaba vindo mais de um. Então são das condições, não necessariamente tudo isso, vai ocorrer. Pode, claro, que ter mulheres mais velhas e ter um filho só, raça negra, com certeza. Mulheres com vários filhos, pode ter antecedente aí, não ter. Igual todas, tudo, que a gente cita, fala assim, isso é uma das causas, não necessariamente vai acontecer, vai ser uma regra para todo mundo. O diagnóstico de suspeita é feito por meio de dados clínicos pela medida da altura uterina, maior que a esperada para a idade gestacional, a palpação de 2 polos cefálicos, a sobredistensão uterina e a presença de 2 focos separados a mais que 10 centímetros e com frequências diferentes. A ultrassonografia confirma o diagnóstico. A mortalidade perinatal é maior que a habitual e aumenta em proporção direta ao número de fetos, ou seja, quanto mais bebês tiver, maior essa propensão. Principalmente a prematuridade e a restrição de crescimento fetal, e secundariamente a presença de malformações fetais, alterações placentárias e de cordão e etc. Está também aumentado o risco materno pelo aparecimento mais frequente de hiperemese, trabalho de parto prematuro, síndromes hipertensivas, anemia e quadros hemorrágicos no parto,
polidrâmico, apresentações anômalas e etc. Mas lembrando também, né, que existem várias gestações gemelares que estão tudo certinho, que não tem, é lógico que a gente orienta, né, um cuidado maior, porque pode ela estar mais propensa a esses riscos. Aí a conduta. Cabe ao profissional de saúde ter conhecimento de todas as condições de risco, acompanhar a gestante com consultas mais frequentes e encaminhá-la ao pré-natal de alto risco na presença de qualquer intercorrência clínica. Então, qualquer suspeita, qualquer intercorrência que houver aí na gravidez, né, gemelar, já encaminha para o acompanhamento de alto risco. O acompanhamento pré-natal das gestações gemelares pode ser realizado nas unidades de saúde, desde que o profissional esteja ciente dos riscos potenciais e tenha facilidade de encaminhamento para a unidade ou hospital que preste assistência à gestação de alto risco. Então, ela pode sim ter esse acompanhamento na atenção primária, porém, o profissional tem que estar ciente dos riscos que ela está exposta, né? Que pode, das intercorrências que pode vir a acontecer durante aí a gestação e ter essa facilidade para poder estar encaminhando ela se necessário. Gravidez na adolescência, né? A gente fez, teve até o trabalho, né, que vocês me mandaram a respeito, mas eu resolvi colocar aqui também na matéria, que é um tema muito importante, e não poderia também deixar de estar repassando. A adolescência é uma importante etapa do desenvolvimento do ser humano para atingir a maturidade biopsicossocial. Nessa etapa, a sexualidade manifesta-se em novas e surpreendentes necessidades e sensações corporais, em desconhecidos desejos e na busca de relacionamento interpessoal, ocasionados pelas alterações hormonais da puberdade, sendo foco importante de preocupação e curiosidade para adolescentes de ambos os sexos. A maneira como os adolescentes vão lidar com a sua sexualidade, como vão vivê-la e expressá-la, é influenciada por vários fatores, entre os quais estão a qualidade das relações afetivas que vivenciaram e ainda vivenciam com pessoas significativas na sua vida, pelas transformações corporais, psicológicas e cognitivas, trazidas pelo crescimento e desenvolvimento até os valores normais, culturais e crenças da sociedade na qual estão inseridos. Então, né, fica bem claro que a adolescente é uma fase de descoberta de todas as sensações, na verdade, né? E da questão sexual, da interação aí com o mundo. E esse adolescente, ele vai manifestar, vai depender da família dele, de como é o relacionamento na família, da educação mesmo, que é da educação sexual que recebe, de como lidam, na verdade, de como é passado, de como é tratado, na verdade, para ele, né? E em alguns casos, até a questão também de achar, do poder de achar que já é maior, que é independente. Então, tudo está relacionado à questão religiosa, cultural, o meio onde ele vive, do que é normal, do que não é dentro da família, onde ele está inserido, das pessoas, né, que são significativas para esse adolescente. Se entre mulheres como um todo, houve nas 4 últimas décadas um decréscimo na taxa de fecundidade entre adolescentes e jovens, o sentido é inverso. Até os anos 90, a taxa de fecundidade entre adolescentes aumentou 26%. Então, quando as mulheres não engravidam na adolescência, já são mulheres que têm uma perspectiva de futuro, querem estudar, querem já tem outros planos na vida, então isso já diminui essa questão aí da gravidez, né, dessa taxa de fecundidade mesmo. E em contrapartida, né, percebe-se o aumento dessa fecundidade, dessa natalidade entre as adolescentes. Natalidade, né, de cria, né, de fecundidade mesmo, do aumento da gravidez.
Entre 1993 e 98, observou-se um aumento de 31% no percentual de parto de meninas entre 10 e 14 anos, atendido pela rede do SUS. Em 98, mais de 50 mil adolescentes foram atendidos em hospitais públicos para curetagem pós-abortamento, sendo que quase 3 mil delas tinham apenas de 10 a 14 anos, apontando para a crescente vulnerabilidade desse grupo que muitas vezes está exposto à violência sexual. Aí, nessa questão dessas gestações, não necessariamente é uma gravidez onde a adolescente teve o consentimento, né? Onde essa foi uma gravidez desejada ou que foi por um descuido ou porque ela quis. Entra muito a questão da violência sexual. Muitas adolescentes são abusadas, né? A gente cansa de ver, tem reportagem, e fora o que é subnotificado, que ninguém fica sabendo, que passa escondido muitas vezes, os abusos até entre familiares, são de pessoas mais próximas dessas adolescentes. Segundo o Reimers, 98, as mudanças na sociedade brasileira diminuíram o valor moral que era dado à virgindade, sendo que a gravidez se tornou então forma de constituir família, de mudar de status social, uma vez que a maternidade é valorizada socialmente e vista como elemento formador de identidade por meio da constituição de uma nova família. Aí isso aí entra muita questão das meninas, às vezes querem sair de casa, querem constituir família, então acham, né, que engravidando vai construir uma família, que vai ter uma certa independência, que vai ter um status social porque é mãe. Então tem vários fatores que levam o adolescente a engravidar. E quando a gente fala de gravidez na adolescência, a gente imagina que são meninas que não têm conhecimento dos métodos contraceptivos, que foi, né, inocente. Mas, né, tem estudos que revelam que não necessariamente. Muitos adolescentes, a maioria, hoje tem muita informação, internet, nas escolas, eles têm muito acesso à informação, mas às vezes engravida porque quer mesmo. Ou porque não acredita, porque jovem sempre acredita que com ele nunca vai acontecer, então tem relações desprotegidas e não acredita mesmo, né? Acha que nunca vai acontecer com ele, que pode fazer, que tá tudo bem. Aponta ainda que as famílias cada vez mais protegem as mães adolescentes e seus filhos, para que não mudem totalmente o estilo de vida e continuem trabalhando ou estudando. No entanto, essa proteção nem sempre ocorre, pois está relacionada a diferentes fatores, tais como os costumes familiares, os valores morais da sociedade onde acontece a gravidez e as dificuldades econômicas, sociais e familiares e a aceitação da gravidez pela jovem, entre outros. Esse aí, né, nesse estudo de apontar que as adolescentes, né, que a família tem esse acolhimento da adolescente, que vai ajudar a cuidar do filho para não deixar parar, isso aí nem sempre é uma regra, né? Às vezes a família também não tem condições, ou dependendo do costume, a mãe, no caso a avó do bebê, vai fazer com que a filha tome conta, porque arrumou o filho, vai ter que arcar com aquela responsabilidade, às vezes vai ter que parar de estudar, né? Às vezes a família também não tem condição financeira para estar ajudando, enfim, são, né, várias causas, não é? Para dizer que o estudo, né, aponta aí que vai continuar estudando, vai continuar tendo uma vida normal, não é para todo mundo. Assim, o aumento da gravidez nessa fase da vida, que no contexto social vigente de percepção das idades e de suas funções, deveria ser dedicada à preparação para a idade adulta, principalmente relacionada aos estudos e um melhor ingresso no mercado de trabalho. Vem preocupando não só o setor saúde, como outros setores que trabalham com adolescentes. Também as famílias, porque as repercussões de uma gravidez em idade precoce
se desprotegida, podem trazer o risco para os adolescentes, o abandono do parceiro ou da família, a perda da unicidade com o grupo de iguais, a descontinuidade e o mesmo interrupção de projetos de vida e risco materno-fetais são alguns desses riscos. Então, pode ter, às vezes, os adolescentes estão namorando, depois de uma gravidez, pode ter esse rompimento da relação, que a gente sabe que gravidez, passar por esse processo não é fácil. Às vezes o adolescente também, o pai da criança não vai querer ter essa responsabilidade, porque quer continuar sua vida, quer continuar seus estudos. Para a família ali também, o grupo de uma adolescente grávida muitas vezes sofre, a questão até do preconceito, de todo mundo falando, cobrando, enfim, vai acabar afastando do seu grupo. Interrupção de projeto, às vezes está estudando, está naquela fase, vai ter que largar a escola para cuidar de filho, questão financeira também, Aí os princípios éticos. Uma das estratégias para que o adolescente e jovem procure o serviço é torná-los reservados e confiáveis, assim como caracterizá-los por atendimento que dê apoio sem emitir juízo de valor. É importante que os profissionais de saúde assegurem serviços que ofereçam privacidade e confidencialidade. Aí já é quando a adolescente está grávida, já não é questão para julgar. O que entra aí na questão da saúde pública, também falei anteriormente, a questão aí de evitar uma gravidez é dessas orientações mesmo, que uma gravidez precocemente vai aumentar. Normalmente tem estudos, que relacionam essa questão aí das gestações, essas gravidez acontecerem mais em famílias com menos perspectiva de futuro. Isso vai aumentando o ciclo de pobreza, porque a menina engravida adolescente, muitas vezes tem que largar os estudos, tem que cuidar de filho, às vezes até acaba casando nova, vai cuidar de filho, acaba engravidando de novo. E esse ciclo vai só aumentando. Mas quando nós, uma das estratégias aí para que eles procurem o serviço de saúde, até para ter orientação, é a gente passar essa confiança para o adolescente, de não sair contando, não falar, manter o sigilo profissional, ter esse acolhimento com esse adolescente, para que ele tenha confiança de um lugar, de buscar apoio, de buscar, de ter essa segurança. Aí a privacidade, para que adolescentes e jovens tenham oportunidade de ser entrevistados, examinados, sem a presença de outras pessoas no ambiente da consulta, se não for estritamente necessário ou caso assim deseje, Se eles quiserem que entre familiar junto, já é a opção deles, mas é o direito, a gente tem que deixar que ele entre sozinho, que vai ter coisa que ele quer falar para o profissional, que não quer que pai ou parceiro escute, e a gente tem que respeitar essa privacidade. Confidencialidade, para que adolescentes e jovens tenham a garantia de que as informações obtidas no atendimento não serão repassadas aos seus pais ou responsáveis, bem como aos seus pares, se a concordância explícita. Violência contra a mulher durante a gravidez. A violência contra a mulher é um fenômeno universal que atinge todas as classes sociais, etnias, religiões e culturas, ocorrendo em populações de diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social, ou seja, acontece para todo mundo, não é só na periferia. Ao contrário do que se espera, a violência contra a mulher não diminui necessariamente durante a gravidez. De fato, cerca de 13% das mulheres relatam aumento da frequência ou severidade da violência durante esse período. A prevalência de violência física e sexual durante a gravidez oscila entre 1 a 20%, com índice igualmente alto nos primeiros 6 meses após o parto.
atingindo 25% das mulheres. Adolescentes grávidos são particularmente mais vulneráveis à violência, apresentando risco 2 vezes maior de serem estupradas se comparado ao risco das grávidas adultas. Né? Então, aí, falando da gravidez na adolescência ainda, além de tudo que ela está exposta, né, de aumentar esse ciclo de pobreza, ter que largar os estudos, de parar mesmo o projeto de vida, ainda tem a questão da violência, né, que ainda é maior nas adolescentes do que nas mulheres adultas. Então, né, há indicadores de que grávidas que sofrem violência sexual não realizam pré-natal ou postergam seu início. Apresentam maior risco relativo de infecções vaginais e cervicais, de ganho de peso insuficiente, de trabalho de parto prematuro, de baixo peso ao nascer e de infecção do trato urinário. A violência contra a mulher constitui uma das mais antigas e amargas expressões da violência de gênero, representando inaceitável violação dos direitos humanos, sexuais e reprodutivos, mas é igualmente necessário entendê-la como um grave problema de saúde pública. Lembrando aí também, né, nessas questões aí da violência, aí, são mulheres que muitas vezes vão desenvolver também, além de todos, né, tudo aquilo que vai acontecer, das infecções, de postergar o pré-natal, ainda são mulheres que estão propensas a desenvolver depressão pós-parto, né, por causa dessa violência, por causa desses maltratos, né, aborto, tudo vai estar relacionado. Aí a violência exerce grande impacto para a saúde da gestante, com consequências que podem também comprometer a gestação e o recém-nascido. Então, além, né, do impacto aí na saúde da gestante, ainda tem lembrando, né, dessa violência, muitas vezes pode levar a mulher ao aborto. No caso das adolescentes, quando engravidam, que sofrem tudo isso, também pode ela mesma tentar, né, porque a gente viu lá do número elevado de mulheres, de adolescentes que procuraram serviço de saúde para fazer curetagem devido ao aborto, então isso aumenta muito. E na questão da violência também, né, que imagina para uma menina adolescente grávida e de repente tá apanhando, tá sendo estuprada, tá sofrendo todo tipo de violência, a cabeça como fica. Aí às vezes acaba até tentando esses abortos clandestinos, que a gente já viu a questão do aborto, ele é legalizado no Brasil só em casos de estupro, né, anencefalia, para a mulher ter esse consentimento, para ela ter direito a fazer esse aborto. E quando é uma adolescente que fica nessa situação, ela vai fazer um aborto clandestino, corre o risco de não poder engravidar, dependendo, né, do jeito que ela que fizer esse aborto, além do risco da morte materna, corre o risco, se ficar tudo bem para ela, né? Se ela conseguir se salvar, fez esse aborto, corre o risco de futuramente ela querer engravidar e não conseguir por ter praticado esse aborto. Então é muito sério, a gente tem mesmo que orientar, trabalhar muito essa questão aí na saúde pública e essa questão da violência também, né? Violência contra a mulher, independente de grávida ou não. Tem mulheres até que acreditam, né, que o relacionamento não está bem. A gente escuta isso o tempo todo, as pessoas achando, o relacionamento não está bem, vou engravidar que vai ficar tudo bem. Muito pelo contrário. A gente viu, né, na literatura que isso aumenta, o relato das mulheres que aumenta ainda mais essas agressões, a violência aumenta depois que a mulher engravida e no pós-parto imediato. De toda forma, a violência pode ser mais comum para a gestante do que a pré-eclâmpsia, o diabetes gestacional ou a placenta prévia, lamentavelmente. Pode-se afirmar que o ciclo gravídico puerperal não confere proteção para a mulher.
No entanto, a assistência pré-natal é um momento privilegiado para identificar as mulheres que sofrem violência e muitas vezes a única oportunidade de interromper o seu ciclo. Então, muitas mulheres às vezes sofrem violência e não contam para ninguém por medo, vergonha, ou por achar que é normal, né, tudo aquilo que está acontecendo, ou que algum dia vai mudar, que o parceiro vai melhorar, enfim, são várias causas que levam as mulheres a não contar, ou por medo, ou por vergonha. Mas nessa fase aí da gravidez é um momento para né, para ela falar mesmo dessa violência, mesmo que ela não queira falar, porque imagina, tá atendendo uma gestante ali no pré-natal e chega com marcos, hematoma, de repente, né, não só uma violência física ali também, mas uma violência sexual, de um estupro, ela vai ter marcas, não vai ter como esconder, ou se ela afasta do pré-natal, vai ter a busca ativa. De qualquer maneira, é o momento ali de interromper esse ciclo, né, de fazer alguma coisa ali por essa mulher. A oferta de serviço permite acesso imediato a cuidados de saúde que podem mudar dramaticamente o destino dessas mulheres. Então, né, tem essa oferta de serviço e pode mudar esse ciclo, né? Que mulher de jeito nenhum é aceitável, é uma questão de saúde pública, essa questão da violência, não só a violência contra a mulher, maltratos idosos, adolescente, criança, enfim, toda forma de violência é uma questão de saúde pública. Mas aqui, como a gente está falando, né, especificamente de gestante, de mulheres, entre essa questão aí da violência contra as mulheres. E esse é um momento que de repente que pare esse ciclo, né? Que a mulher faça essa denúncia, que acabe mesmo com isso. Aí essa oferta de serviço, é lógico que isso, né, é coisa lá para a polícia, para, né, para prender, para fazer, mas na questão da saúde aí, quando a mulher chega, esse atendimento aí né, lá no atendimento mesmo, na atenção primária, lá onde ela vai estar fazendo esse pré-natal. E a gente pode e deve sim, né, ajudar para interromper esse ciclo que infelizmente, né, acontece. A gente viu aí, triste ainda falar que a violência é mais comum do que pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e placenta prévia. Então termina aí, né, nossa aula, tá terminando nossa disciplina de materno 1. Queria agradecer a todos vocês, espero que a gente encontre aí em aulas presenciais, aí para a semana que vem a nossa prova, para semana que vem não, né, na próxima aula, a nossa prova e finalizando aí. Qualquer dúvida, estou à disposição.